Oi, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Vamos dar sequência aos nossos exercícios. E caso você não tenha conseguido resolver os da apostila, esses daqui, dá uma olhadinha, começa e resolve, e aí certamente você vai entender. E depois tenta aí refazer sozinho, tá legal? Então vamos lá, O enunciado diz assim: verifique se os gráficos representam funções. E quando sim, se elas são pares ou ímpares. Então são duas observações. A primeira, verifique se os gráficos representam funções. Então, vamos verificar se são funções. Se eles forem funções, aqueles que forem funções, nós vamos verificar se eles são pares ou ímpares, tá legal? Então, primeiro, vamos verificar cada um deles se é função. Olha só para você poder entender. Você lembra do diagrama? Que nós tínhamos assim, por exemplo, quando cada elemento desse primeiro conjunto, que é o x, tiver um parceiro lá no y, então esse é x e esse é y. Quando cada um desses tiver um parceiro lá no y, é porque é função, você lembra? Nesse caso aqui, aqui existe uma função. Agora olha só, se tiver assim, o que acontece? Você percebe que se o x estiver ligado em 2 de y, aí já não é mais função, né? Você lembra? O x, cada um de x só pode ter um de y. Então vamos ver aqui no gráfico quantos tem cada um de x. Olha lá, esse é o nosso eixo x, não é? Se você pegar um ponto de x e for até o gráfico, ele só pode cortar o gráfico uma vez. Aqui x tem esse valor e y tem esse aqui. Então, para x só tem um valor. Para x só tem um valor para y. Tá legal? O que acontece? É muito fácil você perceber. Se você fizer um traço assim no gráfico, paralelo ao eixo y, se ele pegar em apenas se ele cortar o gráfico só uma vez, é porque ele é a função. Olha lá, tá vendo? Qualquer lugar que você cortar, você vai dar só um corte no gráfico. Então sim, esse daqui é a função. Então vamos pôr aqui, sim. O exercício A é função. Tá legal? Vamos ver o B. Olha lá o B. Lembra? Cada elemento de x, vou pegar x aqui, só pode ter um de y. Esse de x e esse de y. Esse de x e esse de y. Cada um de x para um de y. Se você fizer um corte em qualquer lugar do gráfico aqui, paralelo a esse y, ele só corta o gráfico uma vez, não é? Então sim, ele também é função. Tá legal? Vamos ver o C. Olha o C, o que acontece? O gráfico está aqui. Se eu pegar esse valor aqui de x, ele vai ter quantos valores para y? Olha só, ele pode ter y aqui em cima, ou ele pode ter y aqui embaixo. Então o x, ele está ligado em 2 de y. Aqui, o x não pode ser ligado a 2 de y. Então esse é um exemplo de que quando não representa a função. Olha lá, qualquer valor que você pega x aqui, y para cima positivo e y negativo. Não dá. Ou então aqui o raciocínio. Faz um corte paralelo ao eixo y. Se cortar o gráfico em 2 locais, não é função. Vamos ver, Olha lá. Cortou o gráfico aqui, continua. E cortou o gráfico aqui, Cortou o gráfico em 2 locais, não. Esse aqui não é função. Tá legal? Então verifique se representam função. O A sim, o B sim, o C não é função. Vamos ver o D. Olha lá. Faça um traço aqui paralelo ao eixo Y. Qualquer traço que você fizer, só vai cortar o gráfico uma vez. Esse traço corta o gráfico aqui, esse traço corta o gráfico aqui, não é? E se você pegar esse valor de x, ele tem quantos de y? Só um, né? Se pegar esse de x, tem quantos de y? Só um. Então, esse gráfico D sim. Esse gráfico representa uma função. Tá legal? É fácil, né? Você faz um corte paralelo ao eixo y. Esse é o eixo x e esse é o eixo y. Se cortar o gráfico em 2 pontos, é porque não é função. Olha isso aqui, Se você fizer um traço paralelo ao eixo y, ele vai cortar o gráfico aqui e continuando ele corta aqui de novo, Cortou 2 vezes, não é função, viu? É bem fácil descobrir se é função ou não, né? Bom, verifique se os gráficos representam função. E quando sim,
se elas são pares ou ímpares. Para esses três que sim, que são função, vamos verificar se ele é par ou ímpar. Ó. Esse primeiro aqui, ele é par ou ímpar? Dá para você descobrir se ele é par ou ímpar? Não dá para descobrir? Dá, né? Dá. Você lembra, ó, o gráfico, ele será par quando o eixo x aqui, ó, quando esse eixo x transformar ele em simetria, não é? Ó? Se você colocar esse gráfico aqui, por exemplo, ó, os dois lados são iguais desse eixo? Não, né? Então não é a função par, tá legal? Olha só, a função par acontece isso, ó, você põe um gráfico, se os dois lados forem iguais, né, é porque é a função par. Ó, esse não é a função par, olha esse daqui, ó. Os dois lados são iguais? Não, né? Não são iguais, ó. Tá um para cima e um para baixo. Então não é função par. Esse aqui não é função, né? O D, vamos ver o D. O C não é função, ó o D. Se você colocar assim, ó, no eixo Y, ó, essa parte aqui é igual a essa? É, né? É igualzinha. Olha lá, ó. Então quando isso acontece, ele tem dois lados iguais, então ele tem um par de lados. Então sim, ó. Esse daqui é uma função par. Fácil de perceber quando é par, né? Você coloca assim um objeto em cima do eixo Y, se dividir em duas partes iguais, se for um eixo de simetria, é porque é a função par. Olha lá, ó. Esse lado é igual a esse, tem um par de lados iguais, é a função par. Tá legal? Esse não é função, não precisa ver. Esse nós já vimos que não são. Agora, quando é que vai ser função ímpar? Ó, a função par, você verifica no eixo Y se tem simetria. Tá legal? Tem simetria? Ótimo. Agora, no caso da função ímpar, você não vai verificar no eixo X. Você vai verificar aqui no ponto zero, ó, na origem do gráfico, o que acontece. Vamos ver o que acontece com o primeiro gráfico. Na origem, hein? Função ímpar, você vê, ó, aqui na origem. Aqui na origem, no ponto 0, 0, ele divide, ele separa esse gráfico em duas partes iguais? Não, né? Não separa. Então esse aqui é uma função, mas não é função par, porque não é simetria no eixo Y, e também não é ímpar, porque o ímpar é aqui no ponto 0, 0, que você verifica se ele é ímpar, se ele transforma dois pedaços iguais do gráfico. Corta o gráfico em dois pedaços iguais também. Ó. Quer ver só? Esse aqui sim é função, mas não é par. Tá vendo? Essa aqui é uma função, mas não é par e nem é ímpar. Tá legal? Tem funções que não é par e nem é ímpar, que é o caso dessa função aqui. Olha essa função e verifica aqui, ó, no centro, aqui na origem. Ó. Tá vendo aqui na origem? Ele separa o gráfico em duas partes iguais. Veja bem, não é um eixo de simetria, hein? Eixo de simetria, os dois lados são iguais. A questão é, na função ímpar, se ele separa em dois lados iguais. Olha só, do lado de cá tem uma reta e do lado de cá tem uma reta. Então o ponto 0, 0 separa em duas partes iguais. Olha lá, ó, né? Esse lado de cá tem uma reta e esse lado tem outra reta. Então, sim. E esse aqui é um gráfico de função ímpar. Legal. Bem tranquilo, né? Olha lá. Sim e é função ímpar. Esse cara aqui, ó. Vamos reforçar para sair legal aí no vídeo, ok? Esse aqui não é função, não precisamos nem olhar para ele, né? E esse aqui já vimos, é função par. Então, lembre-se, a função par é o eixo Y que tem que cortar ele em duas partes, ó, tá vendo? Corta bem no meio certinho da figura, né? Fica melhor assim, ó. Ele é a função par quando você pega a figura e ela é cortada no meio, certinho. Ele fica em duas partes iguais, ó. Ele é um eixo de simetria, tá vendo? Você corta no meio certinho, é uma função par. Aqui não é. Aqui, ó. Esse eixo corta no meio certinho? Não. Então também não é função par. Esse daqui, ó, corta no meio certinho? Não, não é função par. Ele cortaria se ao invés se essa parte fosse assim, ó. Se essa parte viesse aqui, ó, tá vendo? Fizesse um V, aí ele ia cortar no meio certinho, né? Olha lá. Aí ele seria uma função par. Como ele não corta, não é função par.
Mas, se você olhar aqui, ó, na origem, ele separou em duas partes iguais. Ele não corta ao meio, mas as duas partes que sobraram são iguais, ó. Essa é uma reta e essa é uma reta e é a função ímpar. Tá legal? Ah, uma outra maneira de descobrir se a função é par ou ímpar é pelos valores. Olha só, a função par, quando você pega um valor, ó, 3 e pega o valor menos 3, tá vendo? Ó? Tanto faz você pegar 3 positivo ou 3 negativo no eixo x, ele tem o mesmo valor de y. Olha lá, ó. 3 positivo vai dar 3 do y. 3 negativo vai dar 3 do y. Você tem um par de números para um resultado só. Tá legal? Então é a função par. Esse não é função, só para definir. Olha aqui a função ímpar. Olha só, se você pegar aqui o 1, ele vai dar aqui no 1 certinho, ó, 1 e 1. Se você pegar o menos 1 aqui, ele também vai dar no 1. Você vai ter 1 e menos 1 com o mesmo resultado? Não, né? O 1, ele está ligado no 1. E, se você pegar o 1 negativo do lado de cá, ele não vai estar ligado no 1. Então, não tem um par de valores de x para 1 de y. Não é a função par. 1 vai dar com 1 e o menos 1 vai pegar aqui, provavelmente, o menos 1, né? É diferente, tá vendo? Você tem dois valores de x para 1 de y e aqui não. Cada valor de x vai dar um só para y. Tá legal? Esse só dá 1, né? Então é a função ímpar. É 1 para 1. Tá legal? Função par. Dois valores para 1. 2 valores. 3 e menos 3. Os dois se ligam a 3. E aqui, função ímpar, 1 para 1. 1 é ímpar, então é 1 para 1. 2 é par, par, 2. 2 valores de x para 1 de y. Tá legal? Querido, esse está corrigido, espero que você tenha entendido. Tenta refazer sozinho, tá ok? E eu espero você aqui para a gente verificar a próxima videoaula. Um grande abraço e até mais.